Quantas vezes você já se sentiu atordoado, angustiado, triste pelos cantos, cabisbaixo, e parece que você pede a Deus, você solicita ajuda, só que as coisas simplesmente parecem que não acontecem. As coisas simplesmente parecem que não andam. E a gente não consegue entender, a gente não consegue visualizar uma saída para todo aquele transtorno, para toda aquela confusão que está acontecendo na nossa vida. Você já passou por isso? E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje nesse capítulo de Rumo Certo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. E hoje a gente vai estar falando do capítulo 1. Ele atenderá. Ele atenderá. Né? Então, é justamente o momento em que a gente acredita que às vezes parece que o universo está conspirando ao nosso favor, contra nós, né? E que ninguém nos escuta. E a gente fica às vezes solitário, sem entender ou sem saber o que fazer, sem saber qual é o próximo passo. Né? Então vamos começar a nossa leitura para a gente ir contextualizando aqui ao longo. Né? Então ele começa assim, ó. Quando atravessares um instante considerado terrível, na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Então, vamos começar aqui nesse ponto que é bem interessante. Aqui a gente já consegue ter uma visão bem mais clara de como a gente pode se portar. Né? Alexandre, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, quando ele fala aqui, ó, quando atravessares um instante considerado terrível, na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Eu escutei recentemente uma comparação em que faz muito sentido, né, quando a gente está passando por esses momentos de transtorno, né, de ansiedade, de depressão, enfim, quando a gente está passando por um momento de tensão emocional, a gente tende a ficar pipocando pensamentos na nossa cabeça. A gente acha que tudo está acontecendo contra nós, a gente acha que a gente não vai conseguir enxergar o caminho para sair daquele problema. Então começa de fato muitas coisas a acontecerem. Ali muitos achismos começam a acontecer. E imagina o seguinte, quando a gente fala de intuição, quando a gente fala de plano espiritual, plano material, como a gente consegue compreender isso tudo, né? Falam que a gente tem espíritos que auxiliam a gente no nosso caminho, que melhoram ali a nossa jornada, para auxiliar a gente nas provas e expiações que nós passamos, enfim. E muitas das vezes a gente fala, mas eu não escuto nada, eu não sinto nada, eu não consigo entender um caminho. Imagina que a nossa cabeça, o nosso cérebro, né? Ele é como se fosse um celular, uma antena. Né? E como é que funciona uma antena? Ela tem o que a gente chama de TX e RX, ou seja, a gente tem a transmissão e a recepção. E normalmente essas coisas não acontecem de forma simultânea. Ou você transmite ou você recebe. E o que acontece quando a gente está passando nesses momentos desses turbilhões emocionais? A gente começa a pensar muita coisa ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos só transmitindo, a gente só está emanando energia. E isso faz com que aconteça um impedimento da nossa intuição, porque a gente não consegue silenciar a mente, quando nesse momento era a única coisa que a gente deveria fazer. Seria pedir o auxílio daqueles que possam nos ajudar e silenciar nossa mente para que a gente consiga escutar ou para que a gente consiga intuir qual é a melhor decisão a seguir. Só que por causa desse turbilhão de pensamentos, a gente só está transmitindo e a gente não fica apto a receber. E aí parece que na nossa frente não tem um caminho. Ou seja, a gente se vê numa encruzilhada, a gente se vê num canto acuado porque eu não sei mais o que fazer da minha vida e como vai ser daqui para frente. Então, isso traz aquela sensação de que, será que realmente Deus está comigo? Inclusive, eu fiz pode me esclarecer falando disso, né? Será que Jesus ele está do nosso lado? Será que Deus está do nosso lado? Porque porque tudo de ruim acontece comigo? Mas a pergunta, ela tem que ser ao contrário. Por que será que eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus? Por que eu não consigo sentir a presença de Jesus, da espiritualidade amiga? Será que esse excesso de transmissão
faz com que você não consiga escutar, é a mesma coisa como a gente está numa feira. Tenta conversar com alguém numa feira livre. Você não consegue. Simplesmente porque são muitas vozes gritando ao mesmo tempo. Entende? Então, tem determinados momentos, e principalmente nesses momentos onde a gente está, onde a gente parece que não tem um caminho a seguir, a gente precisa silenciar a nossa transmissão. A gente precisa silenciar a nossa mente. Para que a gente faça as nossas preces, as nossas orações de forma intencional, vinda do coração e não só pela boca. E essas preces façam com que a gente possa ter intuições que vão nortear a gente de alguma forma. Mas a gente precisa silenciar. É fácil, Fábio? Não, não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando a gente está no olho do furacão. É aquela velha, né, o velho ditado. Você olha para a parede de um furacão por dentro, você só vê coisa voando, você não vê saída. Mas quando você olha para cima, você vê a luz, você vê os céus. E está limpo. Mas a gente precisa parar e concentrar e silenciar nossa mente. Entende? E aí ele continua aqui, ó. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura de enfermidade. Ou seja, a enfermidade ela já é um resultado, porque aquilo ali não aconteceu da noite para o dia, ou seja, é um somatório de ações, comportamentos e hábitos errados que nós vamos tendo através do nosso livre-arbítrio que vão levar a gente para determinado lugar. E um desses lugares pode ser a enfermidade, né? Para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a afeição de crise espiritual, aniquilando a esperança, e em outros ainda, ele que surge por avalanche de provas encadeadas, baldeando a energia. Ninguém escapa aos topos de luta. Ninguém escapa. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Que diferem para cada um de nós. Então, cada um de nós passamos por um problema. Isso não é uma exclusividade sua. Entende? Você não é a única alma encarnada nessa terra passando por situações que supostamente não têm saída. Não. Todos nós, sem exceções, passamos por essas provações. Até porque hoje nós vivemos no mundo de provas e expiações. Então nós passamos. Isso faz parte do nosso processo. Entende? Faz parte. Tem pessoas que estão mais avançadas, tem pessoas que estão menos avançadas. Mas essa diferença é ínfima. Porque nós todos, se estamos encarnados nesse momento, estamos próximos, moralmente falando. Então, todos nós, sem exceção, passamos por essas dificuldades. Entende? Então, ninguém escapa aos topos da luta, que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos na conquista do espírito. Segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Porque, de novo, cada um de nós está aqui para um determinado motivo, que diferem. Somos seres individuais, somos espíritos individuais, lógico, movendo em comunidade. A gente sabe que a gente precisa do semelhante para aprender, para evoluir, para crescer, para trocar experiência, até para poder exercer a caridade, o amor. A gente precisa dessas pessoas. Mas nós somos espíritos individuais e temos as nossas próprias provas e expiações. Entende? Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrima, arrima-te à paciência. Arrima-te à paciência. Ouve a fé. E aí a gente volta lá para o início. Para eu conseguir escutar a minha fé, para eu conseguir ouvir a fé, como ele diz aqui, né? Eu preciso silenciar minha mente. Percebe? Aconselha-te com a reflexão e medita com serenidade. Entende? E medita
com serenidade. Mas não procures opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso próprio respeito. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso próprio respeito. E é interessante quando a gente fala, poxa, Fábio, mas como assim o desânimo ele é fruto envenenado da ilusão que eu mesmo alimento? Sim. Porque nós estamos sendo literalmente norteados pelo ego. Percebe? É o ego, é a vaidade de que, por que será que tudo isso está acontecendo comigo? E aí quando eu trago as coisas para o pessoal, é o meu ego falando. Por que será que eu estou passando por tudo isso? Entende? Então, o que será de mim se fulano ficar sabendo que eu estou assim? Então, percebe como tudo isso, ele tem um envoltório do ego, das nossas vaidades, das nossas paixões. Porque muitas das vezes a gente está mais preocupado do que XYZ vai falar, do que vai ou não acontecer comigo, do que em si resolver o problema. É onde entra a nossa vitimização. Percebe? Então, a gente precisa sim, né, silenciar isso. Então ele continua aqui, ó. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidade não menos dignas que a nossa, carregam por amor fardos de sacrifício. Dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Aline, seja muito bem-vinda. Legal, Alexandre, valeu. E aí ele continua aqui, ó. Venha o desânimo como vier. Certifica-te que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Quando ele fala servir sempre, a gente está literalmente falando da nossa famosa lei do progresso, a qual eu trago aqui praticamente toda quinta-feira e falo dela. Justiça, amor e caridade. Sem caridade não há salvação. A nossa evolução moral, a nossa evolução pessoal, espiritual, ela está literalmente ligada a esses 3 pilares. Então, quando eu entendo e compreendo esses 3 pilares e trabalho isso de forma intencional, as coisas mudam. Até para eu poder ter a capacidade de trocar de posição, talvez com aquela pessoa que esteja numa situação pior que a minha. É muito comum a gente se vitimizar. É muito comum a gente cair em desânimo achando que tudo está acontecendo com a gente porque algo está aí conspirando contra nós, ou porque a minha mãe, o meu pai, meus filhos não me ajudam, o vizinho, não sei o quê. Ou seja, a gente nos vitimiza, tira o macaco do nosso ombro, coloca no ombro de alguém e tira a nossa responsabilidade de agir sobre aquilo que nós devemos aprender. Porque Deus, Jesus e os espíritos amigos que vêm para nos auxiliar, eles não vão fazer pela gente. Só que quando a gente olha aquele amiguinho que talvez não tem família, não tem um vizinho para falar mal, está morando na rua, sem ter o que comer hoje, amanhã, e ele não sabe como é que vai ser o dia dele, a gente vê como nós somos abençoados. Mas para perceber isso, para a gente internalizar e compreender isso, a gente precisa nos recolher. A gente precisa nos fechar no nosso próprio autoconhecimento e entender que nós estamos sim no processo de evolução. E não é me auto-chicoteando, não é me auto-martirizando que as coisas vão se resolver. Porque se algo de ruim hoje
está acontecendo com você é porque alguma coisa você ainda não aprendeu. Porque a hora que você aprender, as coisas simplesmente parecem que somem. Percebe? Mas nós precisamos entender o cenário que a gente está passando, compreender que nós não somos os únicos, que nós estamos sim encarnados no mundo de provas e expiações, e que esse mundo de provas e expiações ele foi feito justamente para que nós consigamos evoluir de acordo com os nossos próprios aprendizados. Só que se a gente não aprende uma determinada coisa, a gente vai continuar tropeçando naquele paralelepípedo. Porque nós não aprendemos. Entende? Então a gente precisa sempre olhar para nós mesmos, né? Então, de novo, vem o desânimo como vier. Certifica-se que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. E aí ele continua. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecido. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem, atendam ou caluniem. Serve em favor, guarde o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecido. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Então, sirva em favor. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, não precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, e a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível, que te resolve os problemas sem te perguntar e que te prove, com todos os recursos indispensáveis, a paz e a sustentação de dias úteis. Ele, que te ama, trabalha e serve sem descanso. Espera que ames, trabalha e sirva quanto possas. Então, o que Deus espera de nós? Que façamos assim como Ele. Espera que ames, trabalhes e sirva quanto possas. De novo, justiça, amor e caridade. Sem que saibas, Ele te acompanha os pequeninos progressos. Ele está te acompanhando. Ele está contigo. Ele está contigo nos pequeninos processos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te a tranquilidade e a vitória. Ele que te salvou ontem, salvará hoje também. Ele salvará hoje também. Mas a gente precisa silenciar nossa mente. A gente precisa estar apto a ter as intuições, a escutar aquele soprinho nos nossos ouvidos. Percebe? E aí ele conclui aqui. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstâncias em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. De novo, em qualquer lugar, dia ou circunstâncias em que te sinta à beira da queda da tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Então é isso, meus amigos. Muitas das vezes, a gente se fecha no nosso mundo, a gente se enclausura na nossa cápsula, no nosso envoltório do nosso ego. A gente tapa os nossos ouvidos literalmente para as bênçãos que nós temos nessa terra, para os aprendizados que nós temos que ter nessa terra. Mas a gente fica no olho do furacão olhando apenas para a parede, ao invés de silenciar nossa mente, olhar para cima, chamar por Deus, por Jesus, pelos Espíritos amigos, para que possam nos auxiliar, para que nos possa nos dar uma diretriz de alguma forma, que nos leve à nossa evolução. Pedir sabedoria para entender o nosso cenário atual e entender quais são os erros que recorrentemente nós continuamos cometendo. Entende? Porque são erros recorrentes.
São erros recorrentes. E uma vez que nós entendemos onde nós estamos errados e fazemos diferente, as coisas mudam. Mas, por causa muitas das vezes do nosso ego, da nossa vaidade, das nossas paixões, nós teimamos em fazer as coisas da mesma forma, querendo resultados diferentes, como diz um filósofo aí que eu não sei o nome agora. Entende? Mas fazer as coisas iguais e querer resultados diferentes é insanidade. Percebe? Não sei se é diasta. Enfim, mas é isso, tá? Então eu espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você, que você de fato consiga silenciar a sua torre de transmissão, a sua antena de transmissão, né? Silenciar a sua mente para que você possa estar apto assim a receber as intuições de Deus, Jesus, do Espírito Santo, dos nossos amigos espíritos, entende? Para que eles possam te intuir. Nós fizemos esse acordo previamente, mas a gente precisa silenciar nossa mente, silenciar o nosso ego, silenciar as nossas paixões, que as coisas elas vão começar a fluir e o mar vai abrir na sua frente e você de fato vai conseguir sair de tudo isso que você possa estar passando agora. Mas entenda que a maioria das coisas nós precisamos fazer. Deus coloca as coisas no lugar certo para que nós possamos decidir através do nosso livre-arbítrio qual caminho nós vamos seguir. Entende? Legal, Alexandre. Gratidão, cara. Gratidão. Tá? Então é isso. Espero verdadeiramente que você consiga silenciar sua mente, silenciar a feira que está aí vendendo um monte de coisa, que você não consegue trocar um papo íntimo com Deus, com a espiritualidade amiga, com Jesus, para que Ele te mostre o caminho e que você consiga seguir em frente, tá? Te desejo muito sucesso, beijo no coração, fique com Deus e até quinta-feira que vem com mais um capítulo nosso Rumo Certo. Até mais, tchau, tchau.